Olá pessoal, esse é o Receita de Domingo e hoje eu vou ensinar para vocês um clássico da culinária italiana, o espaguete com almôndegas. Como sempre, na descrição do vídeo eu coloco os ingredientes que nós vamos utilizar com seus respectivos preços, o preço total da receita e quantas porções ela rende. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação no nosso canal. Os ingredientes que nós vamos utilizar nessa receita são 4 fatias de pão. Nesse caso aqui eu estou usando pão 7 grãos, mas pode ser qualquer pão que vocês tiverem em casa. 5 tomates para o molho, 500 gramas de carne moída, o espaguete, 3 colheres de sopa de farinha de rosca, um ovo, um dente de alho, uma cebola, cebolinha e salsinha picada, sal para temperar a carne, pimenta preta para temperar a carne e óleo vegetal para fazer a fritura. O primeiro passo dessa receita é tirar a casca do pão. Em seguida, eu vou colocar esse pão em uma água morna. Então eu separei aqui numa cumbuquinha um pouco de água morna e eu vou colocar o pão aqui. Então eu vou deixar esse pão nessa água morna enquanto eu vou cortando os vegetais que vão nas almôndegas. Em seguida, eu vou picar o alho e a cebola. Então para o alho, eu vou tirar essa parte aqui de baixo, essa parte de cima e vou descascá-lo com as mãos. Em seguida, eu vou picá-lo em cubos. Eu vou fazer o mesmo com a cebola. Com a cebola, eu vou cortar ela pela metade. E em seguida, eu vou cortar ela nesse sentido, só que sem cortar até o final. Assim a cebola fica unida e fica mais fácil de cortar no outro sentido. E eu vou fazer o mesmo com a outra metade da cebola. Em relação a essa cebola picada, eu vou utilizar só 1/4 dela para as almôndegas. Os outros 3/4 eu vou utilizar no molho. Então eu vou separar só isso aqui para as almôndegas. Agora eu vou fazer a mistura que vai ser as almôndegas. Eu coloquei aqui a cebola e o alho que eu piquei. Eu vou adicionar a carne. Eu vou colocar um ovo aqui dentro também. Eu vou adicionar 1 colher de sobremesa de sal. Colocar um pouco de pimenta preta. E a próxima coisa que vai na mistura é o pão. Então eu vou pegar esse pão aqui, eu vou dar uma drenada nele com as mãos mesmo. E eu vou ir cortando ele em pedacinhos com as mãos mesmo, para misturar depois com o resto. E agora eu vou misturar bem. Então agora eu já misturei o suficiente. Então eu vou começar a colocar a farinha de rosca. Então a farinha de rosca eu vou ir colocando aos poucos nessa mistura, até que essa mistura ela fique com uma coesão boa e ao mesmo tempo ela não fique grudenta demais. Então é só o suficiente para que ela não grude na mão, mas que forme as bolinhas sem se desmanchar. Para mim,
Geralmente esse ponto é em 3 colheres de sopa, mas para vocês pode ser uma quantidade diferente. Então aqui está a massa das almôndegas já pronta, com a quantidade certa de farinha de rosca. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá, ó. Dá para ver que ela não está mais grudando tanto. Eu consigo manusear essa massa e não fica grudando nos dedos. Então eu vou começar a enrolar as almôndegas, fazer as bolinhas. Vou pegar um pouquinho aqui dessa massa e vou enrolar desse jeito. Quem já fez brigadeiro sabe como fazer isso aqui. E pronto, tem uma bolinha aqui, uma almôndega pequenininha. Eu gosto de fazer elas menorzinhas assim, porque daí eu consigo colocar várias na frigideira ao mesmo tempo e fica mais rápido de fazer, mas vocês podem fazer de outros tamanhos também, se vocês quiserem. Aí eu vou ir colocando essas almôndegas nesse prato aqui, tentando deixar elas um pouco afastadas uma da outra. E depois que eu tiver enrolado toda essa massa que tem aqui, eu vou colocar as almôndegas na geladeira. Em seguida, eu vou picar os tomates para o molho das almôndegas. Primeiro, eu corto o tomate pela metade. Depois, eu tiro essa partezinha de cima. E aqui embaixo também. E eu pico o tomate do mesmo jeito que eu piquei a cebola. E eu vou fazer o mesmo com os outros tomates. Lembrando sempre que é preciso lavar bem os tomates antes de cortar eles. Agora eu vou começar a fazer o molho das almôndegas. Então eu já coloquei a cebola picada aqui na panela e agora eu vou adicionar um pouco de óleo vegetal para refogar essa cebola. E eu vou refogar a cebola aqui, sempre mexendo, até que ela fique bem douradinha. Então agora a cebola já está mais douradinha. Eu vou adicionar aqui o tomate. E eu vou mexer bem. Eu vou adicionar também o sal. Eu coloco uma colher bem rasinha de sobremesa de sal. E eu vou adicionar também um pouquinho de cunhaque. Eu coloco 3 colheres de sopa de cunhaque. Faltou falar isso na hora dos ingredientes. Mas esse é o meu ingrediente especial para os molhos. E agora eu vou deixar isso aqui cozinhando com a tampa fechada, enquanto eu vou fritando as almôndegas. Agora eu vou começar a fritar as almôndegas. Só antes eu esqueci de falar, mas é bom deixar cozinhando um pouco com a tampa aberta, esse molho, para o álcool do cunhaque evaporar e não ficar no molho, né? Então eu vou deixar ele cozinhando um pouco com a tampa aberta enquanto eu vou fritando as almôndegas. Para fritar as almôndegas, eu utilizo óleo vegetal e uma frigideira com borda. Então eu coloco bastante óleo. Que o objetivo é que as almôndegas fiquem submersas nesse óleo. Então eu vou esquentar aqui esse óleo e quando ele estiver quente, eu vou ir pegando as almôndegas com esse pegador de massa aqui e vou colocar uma por uma aqui até que a frigideira fique completamente cheia. Depois que fritar um lado, eu vou virar elas e fritar o outro. O óleo já esquentou, então eu vou colocar as almôndegas.
Quando as almôndegas ficarem em um tom mais escuro, já é possível tirá-las. Então essa aqui, por exemplo, eu acho que já dá para tirar. Eu coloquei uns guardanapos aqui em cima do prato, onde estavam as almôndegas, que é para absorver o excesso de gordura. O próximo passo é colocar as almôndegas no molho. No final das contas deu 2 pratos de almôndegas com aquela massa. Então deu 2 frituras. Agora eu vou misturar bem e eu vou deixar essas almôndegas cozinhando por uns 10 minutos aqui nesse molho em fogo baixo. Enquanto isso, eu vou fazendo o espaguete. Então eu já coloquei aqui a água do espaguete para ferver. Eu vou colocar aqui o sal. Novamente eu coloco uma colher bem rasinha, dessas de sobremesa, aqui na água da massa. E essa é a quantidade de espaguete que eu vou utilizar. Para medir o espaguete, dá para utilizar os dedos da mão. Nesse caso eu estou fazendo uma medida para 2 porções, para comer 2 pessoas. Então a ponta do meu polegar chega quase nesse ossinho aqui do meu osso indicador. Se fosse para só uma pessoa, ele ficaria mais perto desse outro osso aqui. Então vou colocar aqui no meio. E a tradição italiana é não quebrar o espaguete. Então eu vou ir colocando ele gentilmente para dentro da panela. Primeiro com as mãos e depois com a ajuda de um garfo. O tempo de cozimento do espaguete varia do tipo do espaguete. Esse espaguete que eu utilizo é o espaguete número 7. O tempo de cozimento dele é de 11 minutos. Geralmente essa informação vem na caixa. Então agora eu vou esperar até ele ficar pronto. Já se passaram 10 minutos das almôndegas aqui no molho. Olha como é que ficou. Então eu vou adicionar agora a cebolinha e a salsinha para finalizar esse molho. E assim, as almôndegas estão prontas. Agora é só servi-las. Então aqui está o espaguete com almôndegas servido no prato. Eu recomendo que vocês também coloquem um pouco de queijo ralado em cima, que fica bem bom. Então esse foi o espaguete com almôndegas. Eu espero que vocês tenham gostado do prato. Agora vocês vão ter a oportunidade de fazer esse clássico da culinária italiana em casa, sem precisar ir no restaurante. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações, que todo domingo eu coloco uma receita nova no nosso canal. Então, até a próxima, pessoal!